Meus caros colegas, eu estou há cerca de 5 anos no Conselho Geral. Já estive noutras convenções das delegações e noutros fóruns de debates e muitas vezes sinto-me algo frustrada, porque ao invés de discutirmos os reais problemas da advocacia portuguesa e da sociedade portuguesa, entramos em pequenas lutas internas e colocamos toda a nossa energia nessas lutas. E eu muitas vezes refleti sobre isso e pensei o que seria de Portugal, que é aqui que vivemos, é o nosso país, se todos nós, advogados, presidentes de delegações, membros do Conselho Geral, membros do Conselho de Deontologia, membros do Conselho Superior, ao invés de entrarmos nesse tipo de luta, nos dedicássemos a trabalhar todos em conjunto. Porque, na verdade, aquilo que eu sempre concluí foi que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. Mas há sempre alguém a enfatizar aquilo que nos divide, por forma a que realmente não haja uma verdadeira intervenção, e eu digo isso por causa do tema, da ordem dos advogados na sociedade civil e na defesa dos direitos, liberdades e garantias. Quanto mais nós estivermos distraídos a discutir quem é que deve organizar a Convenção das Delegações e outras coisas do género, menos intervenção temos na sociedade portuguesa. E se é verdade que hoje há liberdade de expressão, não deixa de ser verdade que se abriu todo um campo de intervenção das delegações e não só, de todos os advogados, todo um campo de intervenção, porque há liberdade de expressão, mas há pessoas que não têm que comer em Portugal. E ninguém fala disto. Muitas vezes entramos aqui em pequenas demagogias, enfim, em pequenos argumentos políticos, em pequenas quesílias, e há discussões que se têm que fazer. Ou seja, onde há a violação dos direitos humanos, os advogados têm a obrigação moral de protestar. E as delegações, que são aquelas que estão mais próximas do cidadão, têm um dever acrescido no sentido da denúncia desses atropelos nas suas comarcas, fazendo por elas próprias e, se carecerem de uma intervenção a nível distrital ou a nível nacional, socorrendo-se dos conselhos distritais e do Conselho Geral. É evidente, meus colegas, que se falou aqui em alguns aspectos ligados ao apoio judiciário. Não podia deixar de ser porque, naturalmente, quando se fala da intervenção das delegações na sociedade civil, na defesa dos direitos, liberdades e garantias, isso está diretamente relacionado com a defesa dos direitos, liberdades e garantias, sobretudo dos cidadãos mais carenciados. Porque há um conjunto de pessoas em Portugal que, felizmente para elas, não precisam de qualquer intervenção das delegações para defenderem os seus direitos, liberdades e garantias. E, portanto, quando se fala de pessoas carenciadas, fala-se necessariamente de apoio judiciário. E, a propósito do apoio judiciário, devo dizer que foram aqui cometidas várias incorreções por parte de alguns oradores quando falaram na consulta jurídica. Primeiro, porque não há nenhuma comarca em Portugal, felizmente, para já, que não tenha advogados inscritos na modalidade de consulta jurídica. Portanto, quando aqui foi afirmado que havia cidadãos em comarcas que não obtinham consulta jurídica porque não havia advogados inscritos, essa informação está incorreta. Depois, para dizer que uma das reflexões que eu gostaria de ter visto feita, e que acho que deve ser feita pela Ordem dos Advogados, é se nós pretendemos realmente gabinetes de consulta jurídica ou a outra modalidade que existe, que é a consulta jurídica prestada em escritórios de advogados. Porque, na verdade, com este novo sistema de acesso ao direito, criaram-se duas modalidades paralelas. Criou-se a modalidade dos gabinetes de consulta jurídica, dizendo-se que a consulta jurídica pode ser prestada nos gabinetes de consulta jurídica ou nos escritórios de advogados. E é esse o reparo que eu faço, e se a consulta jurídica nos escritórios de advogados está a funcionar,
Ou seja, hoje um beneficiário do apoio judiciário, numa comarca onde não existe um gabinete de consulta jurídica, pede esse apoio, é nomeado um advogado e obtém essa consulta jurídica no escritório dos advogados. A verdade é que a Rede Nacional de Gabinetes de Consulta Jurídica não foi criada, embora esteja prevista quer na lei, quer depois na própria portaria que regulamenta o acesso ao direito. Devo dizer também que foi aqui afirmado, a dada altura, que por inação da Ordem ainda não estava criada a Rede Nacional de Gabinetes de Consulta Jurídica. Isso não é verdade, porque, efetivamente, a Ordem, designadamente na Comissão de Acompanhamento do Acesso ao Direito, que até à tomada de posse deste Governo reunia com um grau de frequência muito grande, tem feito, ou fazia enquanto reuniu, fez um trabalho meritório de levantamento de gabinetes de consulta jurídica, por mais surpreendente que seja. A verdade é que o próprio Ministério da Justiça, que tinha protocolado gabinetes de consulta jurídica, não sabia onde é que eles se situavam, grande parte deles. O que significa também que não pagavam os respectivos honorários. E, na verdade, foi pedida pelo Conselho-Geral, e muitos presidentes de delegação aqui presentes devem se recordar disso, foi pedida a colaboração de todas as delegações pelo Conselho-Geral, por forma a que fizéssemos um levantamento não só dos gabinetes que estavam em funcionamento, como também os protocolos que estavam subjacentes a esses mesmos gabinetes. Porque havia gabinetes e ninguém sabia como é que tinham sido formados, até porque muitas vezes as delegações fizeram esses protocolos de forma autónoma, sem dar conhecimento disso ao Conselho-Geral. Havia gabinetes de consulta jurídico feitos por protocolo conjuntas de freguesia, com câmaras municipais, com o próprio Ministério da Justiça, com direções gerais, enfim, apareceu um pouco de tudo. Esse levantamento foi feito. Esse levantamento que incumbia ao Ministério da Justiça fazer foi feito pelo Conselho-Geral, de forma a agilizar a criação da Rede Nacional de Gabinetes de Consulta Jurídica. E, portanto, nesse aspecto, a Ordem cumpriu a sua função de colaboração com o Ministério da Justiça. O que a Ordem não pode fazer é obrigar o Ministério da Justiça a criar esses gabinetes. O que eu gostaria, e lanço esse repto, até porque, enfim, acho interessante essa discussão, é de saber se justificam gabinetes de consulta jurídica, uma vez que a consulta jurídica pode ser prestada no escritório do advogado. Depois dizer que há sempre o confronto entre duas visões da advocacia. Uma visão mercantilista, em que a advocacia visa o lucro, que está um pouco subjacente neste projeto de lei das associações públicas profissionais, em que se fala muito de publicidade, concorrência, enfim, como se fôssemos meros comerciantes, e depois lá há de vir a ASAI para o nosso escritório, e a função social da advocacia. Eu também aqui quero dizer que se deve ter uma visão equilibrada. Não uma visão, talvez como foi aqui perfilhada por um colega, que dizia que se deviam promover consultas jurídicas gratuitas de forma indiferenciada, uma vez, dois em 2 meses. Eu não prefiro isso. Eu acho que a consulta jurídica gratuita deve ser para as pessoas mais desfavorecidas e não para qualquer pessoa, até porque estaria em questão aqui até uma forma de concorrência desleal. E, portanto, eu entendo que o papel das delegações na sociedade civil, na defesa dos direitos, liberdades e garantias, deve sempre ser direcionado para as populações e para os cidadãos mais frágeis, seja através do apoio judiciário, seja através de outros mecanismos de denúncia da corrupção, e o nosso bastonário tem assumido muito esse papel a nível nacional, mas isso não impede que a nível local se faça o mesmo, de denúncia da corrupção, de ataque aos direitos dos idosos, de ataque aos alunos, às crianças, enfim, há um conjunto de direitos hoje que foram postos em causa por uma sociedade que realmente é absolutamente determinada só por critérios economicistas e que muitas vezes se esquece de direitos fundamentais que os cidadãos têm. E, portanto, eu, quando decidi ser advogada, não sou filha de advogados, não tenho ninguém na minha família que seja advogado,
Filo, sobretudo por acreditar que podia, com o meu contributo, defender direitos, liberdades e garantias. Não tive o privilégio de o fazer antes do 25 de Abril, porque era demasiado nova para o efeito, mas vejo-me hoje confrontada com a necessidade de defender outros direitos, talvez não o da liberdade de expressão, porque isso temos com alguma abundância, felizmente. Agora, o que é que interessa ter liberdade de expressão são constrangidos direitos fundamentais, o direito ao trabalho, o direito à sobrevivência e o direito à dignidade. Muito obrigada.